Muito boa noite. O meu nome é Ana Moreira e hoje venho-vos falar sobre a morte. É um tema que eu gosto particularmente de falar porque entendo que a morte faz parte da vida, temos que nos habituar mesmo a pensar assim, ou a vida é que faz parte da morte. Depois, no fim desta palestra, vão decidir aquilo que acham sobre este assunto, mas também porque notamos em consulta que, de facto, existe ainda muito medo associado à morte e vamos tentar, com algumas explicações, podermos todos estar um pouquinho mais tranquilos em relação a isto. Então, a morte. A morte é simplesmente definida como ausência da vida. A morte foi sempre vista como um mistério, uma superstição e uma fascinação pelo ser humano. E é óbvio que à pergunta de porque é que temos que morrer, ou seja, porque é que nós não podemos viver para sempre, a resposta é que nós, na realidade, não morremos, nós morremos do corpo físico. Portanto, aquilo que chamamos morte e que o entendemos como uma experiência assustadora ou indesejada, realmente, se não sabemos o que é que nos acontece depois da morte, então vamos ter mais medo e vamos ter mais alguma dificuldade em lidar com este assunto. Então, vamos tentar, com estas explicações, podermos ajudar amorosamente quem já passou por alguma morte de uma pessoa que gostava muito. É muito importante que nós aceitemos a morte. Nós, para vivermos melhor a nossa vida de uma forma geral, devemos aceitar a morte e percebê-la e perceber a morte. E sabemos perfeitamente que deveríamos evitar ter medo da morte. Deveríamos ter mais medo de uma vida insuficiente. Com tudo isto que se está a passar no mundo, temos tido mais tempo para pensar naquilo que nos acontece, na forma como a nossa vida, de repente, numa semana, mudou completamente. Então, vamos ter mais medo de vivermos uma vida insuficiente, na qual não sejamos bons o suficiente, na qual não sejamos felizes o suficiente, na qual não sejamos contentes o suficiente, na qual não sejamos amados o suficiente. Isso sim é o que devemos temer. É muito interessante porque uma personagem chamada Montesquieu disse que devemos chorar as pessoas à nascença e não a quando da sua morte. O que é que isto significa? Significa que, na realidade, quando compreendemos que vimos de outro plano, em termos físicos, então, quando entramos neste plano físico, saímos do outro plano. E, por isso, a morte é o voltar a uma dimensão extrafísica. Então, também sabemos que a única coisa tão inevitável quanto a morte é a nossa própria vida, porque a morte transforma a nossa vida num destino. Portanto, eu penso que não podemos dizer que a morte seja a maior perda da nossa vida, temos que dizer que a maior perda da nossa vida é aquilo que nós deixamos que morra dentro de nós enquanto vivemos. Quando, por exemplo, estamos em trabalhos que não gostamos e vivemos a aceitar isso, quando estamos em relações que não nos sentimos felizes e vivemos a aceitar isso. Então, quando nós estamos mortos, sem estarmos mortos, quando estamos mortos a viver, isso sem dúvida era o que devemos ter muito cuidado. Então, mas o que é que nós chamamos de morte? Morte é um óbito, morte é o falecimento, é o ato de morrer, é o fim da nossa existência do ponto de vista físico, é o chamado termo ou fim ou a cessação completa da vida, quer animal, quer vegetal. Portanto, dos animais, nós sabemos que o homem é o único que sabe que vai morrer. E então, por que é que nós temos medo da morte? Também podemos dizer que quem vence o medo da morte vence todos os outros medos, porque esse é essencialmente o nosso medo mais desgarrador que nós temos. E então, por que é que nós temos medo da morte?
se a morte faz parte da vida, então temos que entender que temos medo da vida. Podemos pôr todas estas hipóteses em cima da mesa. E eu gostava de mostrar-vos algumas conclusões de que, de facto, o medo da morte é universal, não é? Devido ao próprio desconhecido, devido à separação dos nossos entes queridos, mas também é muito interessante porque quando nós vamos, por exemplo, ler Sócrates muito antigo, o outro Sócrates, nós lemos que ele disse: meus amigos, se a alma é realmente imortal, devemos cuidar dela, não só durante a porção do tempo a que chamamos vida, mas para toda a eternidade, porque a alma, no seu progresso para a vida depois da morte, leva apenas disciplina e educação. Então, é muito interessante quando vamos ler histórias antigas e percebemos de que já se escrevia sobre isto e já se falava sobre isto de uma forma mais simpática do que aquela que nós falamos hoje em dia. Mas também, porque é que eu tenho-me dedicado a falar um pouquinho sobre isso? Porque, na realidade, o que nós acreditamos sobre a vida após a morte afeta diretamente o que nós acreditamos sobre a vida antes da morte. E isto faz parte de uma coisa que se chamam os sistemas de crenças. Então, ao longo da nossa história, da humanidade, os sistemas de crenças vão se alterando. Mas, por outro lado, estas crenças mais profundas às vezes impedem-nos de explorar alguns conceitos da nossa realidade que contrastam com os sistemas de crenças aceitos no momento. Então, isto tem muito a ver com nossa religião, com aquilo que que nos é ensinado sobre a morte. Então, há algumas expressões, por exemplo, que são erradas, que nós tipicamente dizemos sobre a morte, como o adormecer para sempre, porque nós sabemos que a consciência jamais dorme no atual nível evolutivo. O cessar da vida, porque a consciência aponta para uma vida da própria consciência que não morre. O deixar a vida, não é verdade o deixar a vida, porque nenhuma consciência deixa a própria vida. Quando dizemos, por exemplo, que uma pessoa desapareceu, também está errado, porque a consciência é inextinguível, portanto a consciência não desaparece. Quando nós dizemos que desceu à sepultura, ora, nós sabemos que isto também não corresponde à realidade, porque só o corpo físico é enterrado, a consciência não. Então, como é que as diferentes culturas veem a morte? Isto é importante para nós percebermos e para nos enquadrarmos no sentido da cultura. Então, por exemplo, os índios da Polinésia apreciam a morte e eles, depois dos 40 anos, começam a preparar-se para a morte. Os índios Xingu, por exemplo, na visão deles, portanto, eles não querem que os mortos sejam tristes ou feios. Então, eles entendem que os mortos querem ver os vivos contentes, digamos assim, e, portanto, aceitam muito a morte. Para os mexicanos, por exemplo, a morte, como é algo inevitável na vida, é uma lei natural, então a morte é vista como uma celebração. Em Madagascar, por exemplo, eles fazem a dança dos mortos. Portanto, é um bocadinho estranho este ritual em que eles desenterram o morto após 7 anos, o envolvem num pano e dançam com ele, como que ajudam a que ele passe para outro mundo. Então, porquê é que nós, na nossa cultura, temos tanta dificuldade em aceitar isto? Também tem a ver muito com a forma como vemos ou como fomos ensinados com a religião. Então, como é que vemos a morte nas diferentes religiões? Por exemplo, os egípcios colocavam alimentos nos túmulos. Portanto, isto pode indicar-nos a crença na imortalidade da alma. No judaísmo, por exemplo, a morte não é uma tragédia, mas é algo natural. Portanto, eles sentem-se como hóspedes temporários de passagem pela terra, portanto, eles acreditam que a alma sobrevive mesmo que o corpo tenha falecido. O budismo, por exemplo, entende a morte como algo que acontece quando a força vital, tanto aquilo que eles consideram que é o calor e a consciência, deixam de existir. Portanto, no budismo, a morte não é o fim completo da existência, porque morte e renascimento ocorrem sempre imediatamente um depois do outro.
No cristianismo, para a maioria dos cristãos, na morte o espírito vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, portanto isto vai variar este destino consoante aquilo que o morto fez na sua vida. No hinduísmo acreditam na reencarnação, ou seja, que a alma volta várias vezes à vida até se libertar e, portanto, a vida na Terra é parte de um ciclo de nascimento, de morte e de renascimento. No islamismo, os muçulmanos acreditam que, como o nascimento, a morte está nas mãos de Alá. Dizem, portanto, foi Alá quem te criou, quem te sustentou e é Ele que te fará morrer. No espiritismo, portanto, para a doutrina espírita, antes de mais, a morte não é o fim, portanto, o papel e o significado da morte para o espiritismo foi revelado a Allan Kardec, que escreveu um livro sobre o espiritismo. Para o espiritismo, portanto, cada alma é única e tem uma essência própria, ou seja, no mundo dos espíritos, a alma continua a ser quem sempre foi. Portanto, se o indivíduo era carinhoso, simpático, otimista, vai chegar ao lado de lá com essas características. Se era carrancudo, irado, frustrado, também vai chegar lá com essa maneira. Portanto, a morte aqui é vista como o desprendimento total do espírito, do corpo físico, em consequência da ruptura daquilo que nos liga e então ocorre a morte física. Portanto, a morte é mais passagem do espírito do que propriamente ser um começo ou ser um fim para o espiritismo. Do ponto de vista da ciência, por exemplo, da conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência e as suas diversas formas de manifestação da consciência, que a consciência é a essência daquilo que nós somos, pode ser considerada a nossa alma, o nosso ser, o nosso self. Então, a morte do corpo humano é a condição indispensável à sobrevivência da espécie humana, mas também, muito importante, ao prosseguimento da aprendizagem das consciências no planeta. Mas como é que nós podemos ter tanta certeza daquilo que se passa quando nós morremos? Então é muito interessante quando vamos, por exemplo, ler sobre as experiências de quase morte. O que é que isto significa? Para percebermos o que são as experiências de quase morte, temos que saber o que é a definição de coma. Portanto, coma dentro da medicina é um estado patológico no qual há uma perda da consciência e portanto, isto implica que existam uns critérios de morte, no qual, por exemplo, o critério de morte como um coma irreversível é quando já existe um estado de não reatividade. Isto depois tem vários critérios em termos da parte médica, porque a morte corresponde à morte encefálica, ou seja, à paragem irreversível do funcionamento de todo o encéfalo, portanto, daquilo que nós chamamos o cérebro e o tronco cerebral. Então, que testes são usados para confirmar esta morte cerebral? A ausência irreversível dos batimentos cardíacos, a ausência da respiração e a ausência de resposta nos testes cerebrais, quando é preciso. Então, houveram vários médicos a estudar as chamadas experiências de quase morte. O que é que isto significa? Isto significa que estudaram umas alturas em que determinada pessoa esteve em coma e não foi um coma irreversível, mas foi um coma, e esta pessoa, por qualquer motivo, não morreu, portanto, não teve um coma irreversível. Então, o primeiro médico a estudar as experiências de quase morte foi o Dr. Raymond Moody. E ele estudou e falou com várias pessoas que diziam que naquele período de tempo no qual supostamente estavam mortos, ou seja, que estavam em coma, viram coisas, ouviram coisas, às vezes viram a sua própria reanimação, quando foi o caso, e também uma médica que é a doutora Elizabeth Ross, ela estudou as experiências de quase morte em crianças, e isso é mais fascinante, porque
as crianças dizem ou disseram várias coisas que ela reuniu em vários livros, como, por exemplo, Na Vida Depois da Morte, e isso é muito interessante, porque, por exemplo, as crianças dizem que ouviram pessoas a falar com elas, quando elas estavam em coma, que diziam, por exemplo, quando aprenderes as tuas lições, a dor desaparece, que a culpa é o companheiro mais doloroso da morte, isto é muito interessante. Que morrer é mudar de casa para uma casa mais bonita, que no outro lado não se fala do tempo, ou do espaço, ou da distância, porque isto são fenómenos da Terra, que ninguém morre sozinho, porque as pessoas importantes para ti e que te amam e que morreram antes de ti estão à tua espera, e que cada ser humano é guiado por uma entidade espiritual desde o nascimento até à sua morte. E que eles vão a flutuar por um túnel, ou passam por uma porta, ou cruzam uma ponte, ou vão num barco, e depois de atravessarem este túnel, ou esta ponte, ou esta porta, encontram-se num sítio rodeado por muita luz, que é uma luz muito branca, muito brilhante, e que sentem uma sensação de amor. Portanto, aquilo que viemos a aprender, segundo o que as crianças relatam, é isto do amor incondicional, e que as maiores tragédias que no momento nós vemos da nossa vida, como uma morte, como um divórcio, como uma falência, são realmente oportunidades de crescimento quando nós as vamos rever depois como se fosse um filme. Portanto, é muito importante percebermos que nós não somos os nossos corpos, nós não somos as nossas carreiras, nós não somos as nossas famílias, nós não somos aquilo que temos, nós não somos as nossas casas, nós não somos os nossos carros, nós somos amor divino e que isso é infinito. Mas então, quando falamos nisto e falamos na consciência, é preciso percebermos o que é a consciência. E a consciência é o estudo é objeto de estudo de uma ciência que se chama a conscienciologia, e que esta consciência se pode manifestar a partir de 4 estados básicos. Portanto, o estado consciencial intrafísico, que é aquele no qual nós estamos e aquele que vocês que me estão a ouvir estão, portanto, é o estado da consciência na dimensão física, imersa na matéria vitalizada do corpo físico. Depois temos um estado consciencial extrafísico, portanto, que corresponde ao estado da consciência na dimensão extrafísica, após ter sido desativado o corpo físico, isto, portanto, é a morte biológica, ou mesmo antes do meu renascimento, ou seja, antes do meu renascimento eu estou num estado consciencial extrafísico. Depois eu também posso estar num estado consciencial projetivo. O que é isto? É o estado da consciência projetado para fora do corpo físico, quando eu estou temporariamente em descoincidência. Ou seja, eu estou vivinha da Silva, do ponto de vista físico, mas a minha consciência está fora do meu corpo físico, eu estou a dormir num estado chamado de descoincidência dos meus corpos e, portanto, eu estou num estado consciencial projetivo. Abro aqui um parênteses, isto é uma coisa que eu posso falar mais detenidamente em alguma altura, mas isto é o que nos acontece, por exemplo, quando estamos a dormir e quando às vezes temos uns sonhos, só que não são uns sonhos, são então estas projeções em que eu projeto a minha consciência. E depois, um estado de consciência contínua, corresponde ao estado da consciência completamente lúcido, no qual se percebe todo o processo de separação dos corpos, a soltura do energossoma, do psicossoma, podendo chegar até à soltura do mental soma, o que leva à projeção mental. Portanto, a projeção astral, também chamada experiência fora do corpo, acontece quando a pessoa tem o sentimento que parece que abandona o seu corpo físico e às vezes até se vê a si própria, por exemplo, a dormir na cama ou fazer alguma meditação, o que seja. Então, o que é que acontece? Eu tenho 4 estados conscienciais básicos, nos quais a consciência utiliza o meu conjunto de corpos, que é o conjunto de corpos, são 4 corpos, que é este corpo, o soma,
portanto, o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, que é o meu corpo das emoções, onde eu tenho as cicatrizes dos conflitos e dos traumas, das coisas que me aconteceram na minha vida e que me magoam, existe aqui no meu corpo emocional, e depois o meu corpo mental, que é o meu corpo dos pensamentos. Quando eu estou na minha vigília física, portanto, neste dia-a-dia, estes veículos, este conjunto destes corpos estão coincididos, estão todos metidos uns nos outros, como se fôssemos uns bonequinhos, umas bonequinhas russas. Mas, quando nós estamos projetados ou no estado extrafísico, então vai haver a descoincidência destes meus veículos de manifestação consciencial, o que nos leva a manifestar em múltiplas dimensões, além da dimensão física propriamente dita. Ou seja, a consciência é multi-existencial e a vida humana atual é apenas uma entre as várias existências da consciência. Portanto, nós já vivemos muitas vidas no passado e viveremos muitas outras vidas no futuro. Isto que eu vos acabei de conversar está estudado então pela Conscienciologia, podem procurar o professor Valdo Vieira, que é um médico brasileiro que escreveu sobre isto, mas também existem outros escritos, particularmente um de Alice Bailey, que é o Tratado sobre o Fogo Cósmico, sobre a inspiração do mestre tibetano, que diz exatamente que nós evoluímos a partir de um logos solar, então que nós temos os 7 corpos e depois nós nos conectamos com os corpos, como por exemplo o corpo astral cósmico, o corpo mental cósmico, o corpo búdico cósmico, o corpo átmico cósmico, o corpo monádico cósmico e o corpo ádico cósmico. Então, o Tratado do Fogo Cósmico de Alice Bailey, que no fundo significa que eu me conecto com todo o universo e que o universo é imaterial, portanto o universo é mental e é espiritual. E se vocês procurarem na revista Nature, é um artigo de 2005 que diz exatamente isto, escrito pelo professor Henry. E também é importante entenderem que nós nos conectamos por vibração com outras consciências. Para isso, comunicamos através de um campo mórfico, que é o biocampo, e que explica porque é que eu afeto outra pessoa. Eu afeto a fisiologia da outra pessoa. Este tipo de interação está presente em todas as relações. E já sabe que os campos eletromagnéticos vão depender então deste estado real do sistema e que os campos morfogenéticos dependem então do estado potencial do sistema. E que depois existe um campo R, que é o campo relacional, que é um campo quântico e que explica o universo relacional. Tudo o que se manifesta no universo é energia. Também sabemos que existe uma multidimensionalidade da rede bioplásmica e que eu tenho 7 chakras no meu corpo e que estes chakras se conectam então depois com os 7 planos. Estes chakras também são chamados de corpos subtis, são centros de energia, no fundo são um conjunto de átomos que vibra numa alta velocidade e que têm cor e que têm uma nota musical associada, que têm um órgão associado e que nos servem também para tratarmos os pacientes, porque cada um também tem a ver com uma emoção. Por exemplo, o meu primeiro chakra, que fica no meio das minhas pernas, é o chakra da conexão com a terra, está ligado com as suprarrenais, tem cor vermelha, portanto que é do elemento terra, mas, por exemplo, o meu segundo chakra, que está mais ou menos acima da sínfise púbica, é o chakra associado com as glândulas dos ovários ou dos testículos, é o chakra da sexualidade e tem a cor de laranja. E, por exemplo, o meu quarto chakra, que é o chakra das emoções, tem a cor verde e está associado ao timo. Por isso é que, muitas vezes, quando nós ficamos desgarrados, por exemplo, com uma morte ou com uma separação, nós temos uma alteração do nosso sistema imunitário e é muito interessante quando vocês conseguem bater assim no vosso timo e isso vai-vos ajudar a conectar. É uma técnica muito interessante. Bom, então, onde é que eu ia?
nós, portanto, estamos no universo, nós somos parte do universo, não é? Nós não estamos no universo, nós somos parte do universo, exatamente, estamos conectados com todos estes campos, com todas estas redes, e isso é muito interessante, porque então passamos a sentir-nos como parte de um todo, é muito giro, é muito engraçado pensarmos isso assim. Então, também sabemos que, por exemplo, os bebés nascem com todos os neurónios a funcionar, que estão conectados a esta dimensão extrafísica, aquilo que chamamos a fonte, o mundo espiritual. É muito interessante porque, para um bebê começar a funcionar neste mundo, os seus padrões reativos vão se desenvolver em resposta à vida e estas vias cerebrais vão se estreitar. É muito engraçado, por exemplo, quando nós pensamos que um bebê dorme muitas horas quando nasce, e vai dormindo cada vez menos, porque se vai desligando um pouquinho da outra dimensão e vai se ligando mais nesta, não é? Então isso é muito interessante vocês verificarem. Então, por exemplo, nós temos a explicação daquilo que nos acontece enquanto imortais, enquanto consciência, porque, de facto, basta-nos pensar na dimensão do universo em relação, por exemplo, à Terra. Quando nós vemos de onde é que nós vimos, quando nós vemos como é que evoluímos, desde o Homo sapiens sapiens até ao homem moderno, em que nós temos toda a nossa tecnologia ao nosso dispor, mas que também, se pensarmos um bocadinho, nós perdemos um pouco a noção da realidade e, uma coisa muito importante, nós perdemos esta ligação com o parapsiquismo, com a outra dimensão extrafísica, exatamente porque estamos muito conectados com a tecnologia, estamos com pouca ligação, com pouca conexão com tudo aquilo de onde verdadeiramente nós vimos. Então, eu penso que irá haver uma revolução em toda esta forma de pensar do ponto de vista espiritual, vamos recuperar estas capacidades parapsíquicas, porque é muito interessante quando nós lemos alguns estudos, por exemplo, que nos demonstram que o nosso DNA carrega a informação de experiências de medo e de stress de geração em geração. Então é como se a memória dos nossos antepassados sobrevive através de nós. Desde uma perspectiva transgeracional, os nossos resultados permitem-nos apreciar como é que a experiência de um pai, mesmo até antes da própria conceição, altera a estrutura, a função do sistema nervoso nas gerações seguintes. Então isto é muito interessante. Outra coisa muito interessante que eu gostava de vos relembrar, que eu já falei sobre isto, tem a ver com aquilo que se chamam microtúbulos, e estes microtúbulos são umas estruturas que estão dentro das nossas células cerebrais. Esta é a teoria quântica da consciência, porque o que é que isto explica? Isto explica que estas nossas experiências da consciência estão dentro destes microtúbulos, que na realidade são uns tubozinhos, e eles mostraram como estes microtúbulos se formam e se desformam. Portanto, quando nós morremos, ou seja, quando o coração deixa de bater, quando o sangue para de fluir, estes microtúbulos perdem o seu estado quântico, mas esta informação quântica destes microtúbulos simplesmente se distribui e se dissipa pelo universo. Então, se o paciente é ressuscitado, esta informação quântica pode voltar para os microtúbulos, portanto, quando eu saio do coma. E, portanto, a pessoa vai dizer, eu tive uma experiência de quase morte. Se o paciente morre o seu corpo físico, é possível que esta informação quântica vá para fora do corpo por um tempo indeterminado. Portanto, esta pode ser uma explicação do Dr. Stuart Hameroff e do Sir Roger Penrose, portanto, que é chamada teoria quântica da consciência, porque lembrem-se que o nosso cérebro funciona quase como um computador. O nosso cérebro é um computador biológico, tem cerca de 100 bilhões, entre 60 a 100 bilhões de neurónios, cujos disparos dos axónios vão atuar como uma rede de informação. Portanto, esta é a explicação que dentro do nosso cérebro existem então estes microtúbulos e supostamente aqui estará a nossa consciência. Bom,
Também vos quero contar que depois do momento a partir do qual vocês entendem que somos energia, que produzimos campos eletromagnéticos a partir dos nossos pensamentos, que produzimos um campo magnético a partir dos nossos sentimentos. Estamos incluídos num mar, num campo, numa rede que chamamos universo. Então, a partir deste momento, primeiro, deixamos de ter medo da morte e passamos a viver a vida de uma forma muito mais espetacular. E segundo, começamos a ser criadores conscientes da nossa própria realidade, porque então significa que tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, pode co-criar. E então passamos a ver a vida de outra maneira, porque então para que é que eu me preocupo com a morte? Porque então a minha vida é simples, porque eu, se tenho um problema e eu vou resolver o problema, se eu não tenho um problema, então não tenho que me preocupar e a vida passa a ser simples. Então, se a vida precede a morte em termos de sequência de tempo, a morte precede a vida em termos de sequência de eternidade. É muito interessante quando começamos a pensar assim, começamos a fazer um raciocínio ao contrário. Então, meus amigos, porquê é que nós morremos? Esta é a pergunta. Porquê é que nós morremos? Nós não morremos, nós mudamos de forma. Durante algum tempo temos este corpinho maravilhoso, lindo, espetacular, no qual existimos sob a forma de seres humanos e depois assumimos a forma de seres espirituais. Na realidade, nós somos seres espirituais que ocupamos este corpo durante um bocadinho de tempo. Porque não existe a morte, a vida continua para todo o sempre. A vida é, simplesmente mudamos de forma. Portanto, o objetivo... exatamente, de somarmos. Portanto, o objetivo global da alma nem sempre é conhecido ao nível consciente da mente, nem pode ser conhecido ou percebido pelas mentes dos outros. Nós temos que confiar na vida, naquilo que viemos aqui fazer a este planeta Terra. Portanto, vamos confiar na vida, vamos amar a vida, vamos viver a vida completamente, viver a vida animadamente, viver a vida felizes, a divertirmos-nos, a espalharmos alegria, a partilharmos aquilo que se chama amor. Essa é uma coisa fundamental. Amor incondicional significa que eu não ponho condições para amar o outro e eu aceito. A ciência e a espiritualidade, nesta forma de pensar, podem coexistir. Eu tenho uma identidade mortal no qual me permite acesso àquilo que verdadeiramente nós somos, que é um ser cósmico. Portanto, o amor, a frequência do amor é aquilo que permeia tudo no universo, como se fosse uma rede, e nós temos dificuldade a aceder a planos superiores pelo bloqueio da mente. Então, precisamos de nos alienar em termos do nosso corpo físico, com a nossa alma, aquilo que nos chamamos a nossa alma, e a mente superior faz sentir a sua presença quando realmente a alma, a mente e o cérebro vão estar alinhados e coordenados. É como se pensarmos em termos de uma lâmpada, quando temos uma ideia genial, que se acende a lâmpada, então aqui nós vamos alinear, digamos, a frase correta, é a alineação. E como é que nós nos podemos preparar para a morte? Mes amis? Então, primeiro, tenham hábitos de vida saudáveis, porque isso significa que estão a ter respeito pela vossa própria vida. Como é que se atrevem a dizer que têm medo da morte quando fumam, quando comem inadequadamente ou quando vivem de uma forma infeliz, desagradados com aquilo que se está a passar aqui? Então, preparem-se para a morte e deixem de ter medo da morte quando respeitam o próprio corpo físico. Depois, escrevam muito bem aquilo que querem. Chamemos a isso um testamento. Deixem claras as vossas vontades, a quem é que vão deixar as vossas coisas. Nem estamos a falar de testamento de coisas, pura e simplesmente. E se tiverem muitas coisas, também evitem ter muitas coisas. Depois, o apego. Vamos evitar ter apego demasiado aos nossos laços consanguíneos. Os nossos filhos são para desfrutar, os nossos pais são para desfrutar, os nossos companheiros, as nossas companheiras são para desfrutar. Os nossos filhos, que talvez sejam a coisa que tínhamos mais medo, são coisas muito boas que nos aconteceram na vida, mas temos outras. Meus amigos, nós não podemos falar só de uma coisa, porque eu, se fico sem um filho ou se fico sem um pai,
eu vou continuar a viver a minha vida, mas se eu penso que se aquela pessoa me desaparece e eu nunca mais vou viver a vida, então o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que só existe por causa daquela pessoa, então vamos ter muito cuidado quando falamos nisso. E também tenham, por favor, cuidado com o que querem fazer com o vosso corpo, querem ser enterrados, querem ser cremados, digo já que acho que é muito mais higiênico sermos todos cremados, porque é sempre bom estar quentinho, vão pensar que estão nas Caraíbas e depois podem fazer uma cerimónia bonita com as vossas cinzas. É muito importante também organizarem a papelada. E eu, por exemplo, tenho escrito o que quero no meu funeral. Que tem que ter música brasileira. Os meus filhos não acham muita piada, mas paciência. Então, pronto, era isto que eu tinha para vos contar hoje. Curiosamente, hoje uma paciente falou sobre as borboletas. As borboletas são um símbolo da vida espiritual, porque pensem que interessante. A lagartinha, que quando morre, literalmente, e ela pensa que morreu, ela vai se transformar numa borboleta. Portanto, é o símbolo máximo da vida espiritual. E mais ou menos isso é o que acontece connosco. Portanto, meus queridos amigos, lembrem-se que nós temos uma vibração que se chama amor, que é uma força magnética em todas as dimensões, que dá coerência, que nos mantém conectados, que nos renova, que revitaliza, que o amor não é o que resolve todas as coisas, é o que coloca todas as coisas no seu lugar. E, portanto, a relação amorosa é entender que as coisas estão exatamente onde deviam estar e, portanto, lembrem-se que a morte é só uma passagem e que quem sinto-me completamente em compaixão com todos aqueles que perderam seres queridos, principalmente no meio desta loucura que estamos a viver todos, desta pandemia, mas também vos quero dizer que amorosamente podem sentir-se gratos por terem vivido com essas pessoas na vossa vida. E então, pura e simplesmente, substituem esse sentimento de tristeza ou de frustração por essa morte, principalmente quando é uma morte mais prematura, e substituam-no por um sentimento de gratidão e de amor por essas pessoas que vocês amaram tanto. Bom, então era isto mais ou menos que eu tinha para vos contar hoje. Deixo-vos aqui um minuto para fazerem algumas perguntas. Exato. Guardam todas as coisas maravilhosas das pessoas que compartilham a vossa vida e que vos deixaram essa saudade. A saudade, sim, é uma coisa que podemos ter, estamos autorizados a ter. O ressentimento, a frustração, a tristeza, a melancolia, penso que não. Acho que devemos substituir pelas companhias maravilhosas que essas pessoas nos fizeram e realmente deixarmos de estar tão focados no material, nesta vidinha aqui, isto é uma novelita e vamos pensar um bocadinho mais multidimensionalmente. Então, deixo-vos um beijinho muito querido a todos os que me estão a ouvir e que de alguma forma estão a escrever, tiveram pessoas que faleceram nestes dias. E já sabem que eu gosto muito de vocês.